Olá pessoal, aqui é o Fábio Stern, cientista da religião, e hoje vamos falar sobre ciência da religião aplicada, um dos ramos mais recentes, podemos dizer, dentro da história da ciência da religião, ainda que desde já de Max Miller, o pai fundador da nossa disciplina, a gente tem ensaios sobre a aplicação da disciplina. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, já dê o like no vídeo, ative o sininho e assim você sempre receberá notificações sobre as novidades do nosso programa e informações de interesse sobre a ciência da religião no Brasil. A respeito da ciência da religião, historicamente a nossa disciplina se comportou como uma ciência base, ou seja, é uma disciplina que esteve muito preocupada em construção de conhecimento e em organização, em revisão do conhecimento produzido sobre as religiões mundiais. Isso começa a mudar de uma forma mais prática a partir da fenomenologia da religião, onde a gente tem um ensaio, em grande parte por conta da fenomenologia ser muito borrada com a teologia, a gente tem um ensaio entre autores como Menschild, como o Mircea Eliade, e aqui, dentro dos nossos contemporâneos, a gente pode até citar Udo Choruska, da Alemanha. A gente tem um ensaio daquilo que, na teologia é chamado de teologia prática, mas muito num espírito de Concílio Vaticano II, de se criar cientistas da religião que operariam, na verdade, como teólogos, mas num sentido muito mais de sacerdotes universais, bem naquele espírito do ecumenismo, bem realmente naquilo que o Concílio Vaticano II prega, do diálogo entre as religiões, etc. Enfim, isso foi muito criticado, principalmente a partir da década de 80, quando a gente tem a morte do Eliade e, com isso, o enfraquecimento internacional da fenomenologia da religião. Mas a sociedade não deixou de cobrar de nós, cientistas da religião, que nós exerçamos um papel mais significativo na sociedade, que não seja simplesmente o estudo desinteressado das religiões. E a partir da década de 90, com a virada material, quando a ciência da religião internacional começa a se atentar às agendas sensíveis da sociedade, como a questão das migrações, a questão de gênero, a questão do neofascismo e como que a religião está relacionada com isso, a violência e a intolerância, enfim. Essas agendas elas começaram a gerar uma demanda dentro da disciplina para que cientistas da religião aplicassem o conhecimento que estava sendo construído enquanto ciência base, ou seja, o que as nossas pesquisas estavam apontando, para que isso começasse a ser também aplicado na sociedade mais geral, seja através de parcerias com os governos, com organizações, com associações, com as próprias comunidades, ou até mesmo no caso de intermediação dentro das mídias de massa, como o exemplo que a gente tem do Tim Essen, que foi apresentado no terceiro Seminário de Ciência da Religião Aplicada, como também o caso que é renomado aqui no Brasil, que é o caso do ensino religioso, que é quando a gente faz a transposição didática dos saberes produzidos pela ciência da religião enquanto ciência base para a área da pedagogia. Então, pensando sobre essa nova realidade da ciência da religião, é onde, a partir da década de 90, outros autores, agora não mais influenciados pela fenomenologia, passam a discutir sobre esse ramo mais praxeológico da ciência da religião, ou seja, pensarmos a ciência da religião não apenas como uma ciência de pesquisa, uma ciência que produz conhecimento, mas também como uma ciência de aplicação, ou seja, como uma ciência que está pensando em intervenções na sociedade, em uma devolutiva para a sociedade, que não seja simplesmente a pesquisa desinteressada. E eles tentam fazer isso a partir da década de 90, pautado dentro dos alicerces daquilo que é considerado internacionalmente como a ciência da religião, ou seja, não naquela fronteira borrada com a teologia, como aconteceu no caso das tentativas do Eliade, do Menschild e dos outros fenomenólogos da religião, mas respeitando o agnosticismo metodológico e respeitando, evidentemente, a classificação e o pressuposto interno da área de distanciamento do objeto e uma visão, né, onde o cientista da religião não vai agir como o religioso em si, ou seja, não borrando essa distinção entre o agente religioso, que fala de dentro da religião, e o cientista da religião, que de certa forma tem que falar de fora.
É evidente que isso apresenta uma série de desafios para a ciência da religião. Existe uma grande dificuldade, inclusive, dos próprios agentes da ciência da religião em entenderem o que é ciência da religião aplicada. Então, muitas vezes, a gente tem um pressuposto até errôneo da pessoa achar que ciência da religião aplicada é simplesmente eu pegar a ciência da religião e aplicar um objeto. Então, por exemplo, se eu resolvo estudar sobre moda, e então um estudo da moda de determinada religião, por exemplo, o caso do Islã, os diferentes tipos de véus que as mulheres usam, quais são as ocasiões. Se simplesmente eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, ou seja, eu apliquei as teorias da ciência da religião a esse objeto, isso não é ciência da religião aplicada. A ciência da religião aplicada seria, uma vez que eu fiz esse estudo, daí atrelado com saberes de outra área, daí eu, sei lá, de repente faço uma grife de chales e de véus para mulheres do islamismo. Então, ou seja, da forma como hoje operam os cursos de ciência da religião, a ciência da religião aplicada ela só é possível dentro de uma perspectiva interdisciplinar, porque a gente não tem o treinamento dessas outras áreas. Por exemplo, a aplicação da ciência da religião para o jornalismo. Nós não temos uma formação de jornalismo na grade curricular dos formados em ciência da religião. Ou espiritualidade e saúde. Nós não temos uma formação específica sobre saúde nas grades de ciência da religião. Então, o cientista da religião que busca trabalhar com ciência da religião aplicada, em grande medida, ele tem que dialogar com os saberes das outras áreas, que são dessas que já têm uma tradição de aplicação, uma tradição dentro da ciência aplicada, para conseguirem, desta forma, criar uma alternativa de aplicação para a ciência da religião. No entanto, apesar de a gente ter esse grande desafio no início, que é muito comum para todas as áreas que estão desbravando um terreno novo, isso também significa que temos muitas oportunidades que ainda não foram exploradas. A gente convida vocês, eu e o professor Frank Ussarski, para se inscreverem na disciplina de Ciência da Religião Aplicada, onde nós trabalharemos estes assuntos. É um tema extremamente importante para a profissionalização de cientistas da religião, visto que a educação não tem como absorver todas as pessoas que são formadas em ciência da religião. Então, a partir do momento que a gente começa a discutir sobre a ciência da religião aplicada, automaticamente nós também estamos ampliando o mercado de trabalho para cientistas da religião, o que acaba sendo muito interessante a médio e longo prazo para a consolidação da nossa disciplina no Brasil.